Nós deveríamos fazer o que é certo. Mas por que Jesus ele traz aqui esse personagem de uma forma a chocar aqueles que ouviam? Jesus realmente ele queria quebrar paradigmas. Jesus aqui queria quebrar merecimento e estereótipos. Porque de fato não importa como a gente parece. De fato não importa como as pessoas nos enxergam com aparência de boa, com aparência de santidade. Sabe, irmãos, eu ouço há muito tempo, neto de crente não é crente. Filho de crente não é filho, não é crente. Para ser crente tem que crer. E fé sem obras é morta. O samaritano, apesar de não ser reconhecido por todos, ele fez a escolha de fazer a coisa certa. Ele correu o risco e se colocou no lugar. E aquele mestre da lei, quando responde Jesus, ele pega e fala bem. Ele diz, olha, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Mas o que ele queria de fato não era ouvir Jesus. Ele queria pegar Jesus. Ele queria colocar Jesus em xeque. Ele não confiava de fato unicamente em Jesus. Jesus não era o seu único caminho. Jesus não era a palavra de vida. Era só mais um mestre. Era só mais alguém falando. Talvez nessa noite eu seja só mais alguém falando para ti. Mas a Escritura diz, como crerão se não tiver quem pregue? Apesar de mim, se você quiser, do teu interior vai fluir rio de águas vivas. Aleluia. Em João, capítulo 4, a gente vai ler aqui, tentar ler de uma forma bem rápida. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. O Espírito Santo, ele não erra. O Espírito Santo, ele não faz coincidências. Quando o texto ele fala assim, era necessário passar por Samaria, fala de uma necessidade que foi levantada, não mediante simplesmente uma necessidade. Que isso, pastor? Eu não estou falando de um leão que foi matar alguém e alguém foi buscar uma solução. Eu estou falando de alguém que estava em busca do Deus verdadeiro, o único Deus. E essa necessidade, Deus responde. Essa necessidade faz Deus vir. Achegai-vos a mim e achegarei a ti. Assim diz o texto em Tiago. Por quê? Porque quando eu me aproximo de Deus, eu tenho que crer que Deus é galardoador. Quando Deus se aproxima da gente, é porque nós já esperamos ou já o buscamos. Talvez você possa dizer, como eu vou buscar alguém que eu não conheço? Se você parar para pensar, legal, se você parar para pensar, por que você está hoje, até hoje, em pé? Você consegue controlar isso? Você consegue manter e pensar? Por que você respira? Se você decidir agora parar de respirar, você consegue? Não vai chover. Você fala assim, não vai chover. Você consegue? Por que os antigos, que conseguiam ver as estações, conseguiam ver a natureza, conseguiam ver o fluxo e os ciclos das coisas naturais, conseguiam crer em outro, em uma divindade? Existia uma necessidade de encontrar um Deus. Vivemos um tempo
em que é mais fácil nos relacionarmos com coisas criadas por homem. Vivemos um tempo que é mais fácil nós pegarmos um videozinho, e assim passa o dia. E você não consegue parar para pensar ou observar no que é a vida. O salmista diz que a vida é como um sopro. Passa. Ela passa. A vida é uma faculdade, é um tempo de escolha. Pastor, mas por que você está falando a respeito dessas coisas? Porque esta mulher, na sua vida, ela estava com um desejo. Quando você vai ler esse texto, as pessoas vão falar sobre uma mulher adúltera. Mas se você estudar a história, como a gente fez agora, a gente pegou um pequeno contexto, a gente está falando de uma mulher que veio de uma origem com vários tipos de aliança. Uma mulher que buscava Deus de várias formas, tentando encontrar Deus. Tanto é que quando ela é provada, confrontada, qual é a primeira coisa que ela pergunta? Aonde eu devo adorar? Alguém consegue imaginar uma mulher da vida, uma prostituta, fazendo essa primeira pergunta? Não. A gente consegue imaginar uma pessoa que caminhou tentando encontrar Deus em diversos lugares e não encontrou. E que tem essa interrogação dentro dela. Sim ou não? Essa foi a primeira pergunta que ela fez para o mestre quando entendeu que ele era o Senhor. Até então ela só o repelia. Até então ela só dizia, como pode tu, eu sendo uma samaritana, até então ela só fez isso aqui, o empurrava. Por quê? Porque ela estava ferida. Ela estava machucada. Ela estava rejeitada. Uma mulher que buscava sua água em um horário diferente, porque até dentro do seu povo, ela não era bem vista. Uma mulher que provavelmente já tinha ouvido de tudo e de todos. Uma mulher que nem no seu contexto ela era aceita, porque senão tinha uma parceria. Sim ou não? Mas o que faz Jesus vir ao nosso encontro? É interessante que Jesus diz assim: encontrarei fé na terra. Encontrarei fé na terra. O que é fé? As pessoas tentam descrever fé como acreditar naquilo que está escrito, quando na verdade, fé é acreditar que Ele é galardoador daqueles que buscam a Ele. O que Jesus veio trazer para nós, como é que eu vou ter fé em alguém que eu não conheço? Jesus veio inaugurar um lugar de relacionamento. Jesus é a porta. Jesus é o caminho. Jesus veio para que todos conheçam a Ti, ó Pai. Se você não conseguir entender que Jesus, Ele veio para cumprir aquilo que você não estava apto a cumprir, te habilitando, te tornando elegível para o relacionamento. Antes disso, nós estávamos como essa mulher samaritana, no sentido indigno, buscando em um lugar, buscando em outro lugar, buscando em outro lugar, e buscando, e buscando, e buscando. Alguns entram na rotina da apatia, do vitimismo. Sabe o que é vitimismo, irmãos? É quando você olha para a tua situação e você diz assim: não tem jeito. É quando você olha para a tua história e você começa a dizer: eu não quero dar trabalho para os outros.
É quando você olha para a tua caminhada e você já determina o teu futuro. Há demasiadamente algo difícil para o Senhor. É interessante que a Escritura fala que o suicida não herdará o reino do céu. Eu não tenho dúvida que alguém que chega a tirar a vida, eu não tenho dúvida disso, irmão, é porque está com muita dor. Está com o seu coração aflito. Está angustiado. Talvez ele entende ali dentro daquilo tudo que ele quer cessar e interromper isso. Eu não estou falando sobre essa dor. Mas quando ele coloca essa dor acima do poder de Deus de mudar a história dele, ele perde o caminho. Ele perde a bondade de Deus. A Escritura diz: provai e vede que o Senhor é bom. Não tem jeito de eu saber se Ele é bom se eu não me sujeitar a isso. Cada passinho que eu dou faz o Senhor mostrar mais um pedacinho do caminho. Mas é necessário que nós venhamos a dar esse passo. Quando o filho pródigo tem um momento de lucidez, porque o pródigo significa irresponsável. Irresponsável, aquele que não tem responsabilidade, louco, insensato. Ele pega e chega e define: na casa do meu pai, até os empregados comem bem. Voltarei para lá e me tornarei um empregado. Você percebe que ele não se sentia digno de ser filho, mas ele entendia que o pai dele era bom. E ele resolveu voltar para lá. Ainda que a mentalidade dele não estivesse totalmente mudada, transformada, o ato dele apontar para a casa do pai fez ele enxergar o pai dele de braços abertos. Deus não está pedindo que você tenha total entendimento, porque o entendimento vem do Espírito Santo sobre a tua vida. Deus está pedindo que você queira esse entendimento, que você queira encontrar, que você queira conhecer. A Escritura diz que Ele dá água a quem tem sede. A sede quem tem que ter é você. E sabe o que é interessante? A Escritura diz que até a vontade vem do céu. Então, de alguma forma, Ele também trabalha para que essa sede comece a vir. De alguma forma, Ele começa a apontar para que você vá nesse poço e tome desta água e que você continue com sede. Que ela não te supra, que ela não te alimente, que ela não te alegre de fato. Sabe, irmãos, a água, ela traz vida em todos os aspectos. Mas uma água quente dá dor de barriga. Sim ou não? Eu não sei você, eu gosto de água geladinha. Tem gente que gosta de água do filtro do barro. Sente aquele gostinho de barro, né? Eu não. Eu gosto de água mineral, água que não tem gosto. Ainda sou do pré-escolar. Sem cor e sem gosto. Aleluia. Mas essa sede, ela precisa ser gerada no seu coração. Enquanto aquela mulher estava ali conversando com Jesus, ela não se sentia digna. Lhe faltava dignidade. Afinal de contas, ela tinha tido 5 maridos. Era uma mulher que não sabia nem aonde adorar. Talvez eu estivesse buscando um lugar errado, adorando da forma errada, fazendo da forma errada. Com qual certeza eu posso ter? Mas sabe uma coisa que não faltou nela? Sede. Jesus foi no lugar onde ela estava buscando suprimento para a sua sede. Jesus marcou um encontro com ela.
E não foi um encontro com a multidão, mas foi um encontro de intimidade. Jesus dispersou todo mundo por amor a ela. Jesus não colocou ela naquela condição para expor ela. Jesus não queria que ela se sentisse envergonhada ou humilhada. Jesus queria curá-la. Jesus queria tocá-la. Jesus queria receber o que ela tinha para dar para ele. Me dá. E ela, do seu jeito, o que ela disse? Como tu me pede água? Tu não sabe que eu sou samaritano? Tu não sabe que aos teus olhos eu sou imunda? E Jesus olha para ela e diz assim: se tu soubesse. Se tu soubesse. Quantas vezes nós precisamos entender que o Senhor não está nos julgando. O Senhor, Ele não está aqui com um chicote esperando você errar para apontar o dedo para você. Sabe por que Jesus veio como caminho? Como o conselheiro, como o ajudador? Porque Ele sabia que precisávamos de ajuda. Como advogado, essas palavras todas significam a mesma coisa: auxiliador. Ele sabe que nós precisamos de auxílio. Ele sabe que nós muitas vezes não sabemos de fato como é. Nós não sabemos nem se vamos acordar amanhã. Se não for o Senhor a nossa garantia. Rapaz, eu não sei, toda vez que eu subo no avião e o avião começa a decolar, eu digo: Jesus, a minha vida está na tua mão. E olha que eu já andei de avião, irmão. Mas toda vez é o momento que eu oro. Eu digo: Deus, eu tenho muita coisa para fazer, mas se o Senhor quiser acabar agora, é um medinho que dá, irmão. É um medinho. E sabe por que eu estou falando isso para você? Porque todos nós temos medo. Mas Ele diz assim: lança sobre mim. Lança sobre mim. Lança sobre mim. Chegou o tempo de nós pararmos de nos sentirmos culpados diante de Deus. Chegou o tempo de nós sentarmos debaixo dos seus pés e parar para ouvir. Eu não sei, talvez você precisa chegar aos pés do Senhor e chorar hoje. Talvez você precisa chegar diante de Deus e dizer: Senhor, está doendo, estou aflito, sou incompreendido. Senhor, essa pressão de fazer a coisa certa, onde todo mundo quer ver uma alta performance, está acabando comigo. Eu sinto uma aflição no meu espírito. Estou até pregando nervoso, eu não prego assim, eu estou nervoso, estou ansioso, porque eu sinto uma aflição. Eu sinto corações pesados, querendo corresponder a uma expectativa de que Deus não está colocando sobre ti. A única coisa que o Senhor espera de você é que de fato você tenha sede. Eu não sei se você vai manifestar isso sentando no sofazinho dizendo: Senhor, eu estou aqui. Eu não tenho palavras, mas eu estou aqui. Eu não sei se você vai manifestar isso dizendo assim: ora por mim. Eu não sei. Porque eu quero te dizer, aquele que ouviu a mulher samaritana também ouve você. E ele está louco para dizer: é necessário passar pela tua casa, pela tua vida, pelo teu problema. É necessário dar esta água.
Sabe, irmãos, a vida daquela mulher samaritana, fisicamente, ela não mudou nada. Nada. Ela não ganhou um carro, ela não ganhou uma casa, ela não ganhou um marido, ela não ganhou um status novo. Ela teve um encontro com o Senhor. Deus veio nesta noite para manifestar este encontro contigo. Quanto medo, quanta acusação dentro da tua alma. Deus não está aqui para dizer assim, você já tentou tirar a sua vida 1, 2, 3, 4, você já desistiu 5, 6, 7 vezes. Deus não está aqui por causa disso. O Senhor está aqui porque Ele te ama. O Senhor quer encontrar corações que entendam que a verdadeira adoração é aquela que se adora em verdade e em espírito, e que não está presa a um ambiente físico, mas a um coração que está disposto para Ele. Deus quer curar o teu coração, Tu acha que quando tu chora no teu quarto, na tua cama, sozinho, sem ninguém ver, Deus não te vê? Tu acha que Deus não conhece o teu clamor quando você está sozinho no teu canto? Tu acha que quando você se afasta dos teus parentes, daqueles que estão em volta de ti, para tu sentir a tua dor, Deus não está vendo? Mas sabe, não adianta a gente ir para o nosso canto chorar se não tiver expectativa. Eu passei por um processo na minha vida de traição, de humilhação, de abandono, e eu não sabia como agir. Eu não sabia como agir. Eu não sabia o que fazer. As minhas pernas faltavam. E não é porque eu não tinha saúde ou porque eu não cria em Deus. Eu simplesmente não sabia o que fazer. Eu fiquei 15 dias sem comer, não conseguia dormir, e eu começava a chorar e dizia para o Senhor, Senhor, eu me sinto endemoniado. E eu não sou endemoniado. Eu te amo, Senhor, o que está acontecendo comigo? Esse negócio está me engolindo. E eu ouvi um silêncio. E aquele desespero, aquela conduta que fluía dentro de mim, querendo me defender, não passar por nenhum tipo de mágoa, não passar por nenhum tipo de traição, de humilhação, em alerta. De repente eu começo e oro e digo, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu preciso que o Senhor fale comigo. E Deus falou para mim assim, filho, a regra é igual para todos. Você precisa crer. Você precisa crer. E sabe o que eu comecei a fazer, irmãos? Eu comecei a declarar. Porque tudo começa naquilo que a gente fala. E eu comecei a falar para mim ouvir. Não era para convencer os outros, era para convencer a minha alma. Alma, acalma-te. Alma, descansa. Só que a minha oração era uma só. Senhor, eu sei que eu não estou te enxergando. Eu sei que eu não estou te vendo. Mas eu sei, porque eu sei que tu estás aqui. E volta e meia vinha aquele medo e eu dizia, eu sei, porque eu sei, porque eu sei, porque eu sei que tu estás aqui.
sem perceber, cada vez que eu orava isso, a unção vinha sobre mim. E ela ia me curando. Até que chegou um dia que aquele trem saiu. Mas as nossas guerras, quando é dentro do nosso ser, precisam começar conosco. Precisam ser abertas por nós. É necessário passar por Samaria. Samaria representa vidas que ainda estão buscando o Senhor em diversos lugares, que estão apoiando o seu coração de diversas formas diferentes. Diversas idades, diversos sexos. Eu estou falando de diversidade mesmo. Mas que decidiram ter um encontro com o Senhor. Custasse o que fosse necessário. Sabe, irmãos, a mulher do fluxo de sangue, ela tinha um decreto sobre ela. Era conhecido por todos. Uma mulher que sangrava não podia conviver com os homens e muito menos tocar. A pena era a morte. Qual era a pena? Para que ela fosse encontrar Jesus, ela tinha que passar por cima do medo da morte. Ela tinha que perder o controle da sua subsistência para confiar no Senhor. Você precisa entregar o teu caminho para o Senhor. Você precisa entregar os teus anseios para o Senhor. Eu já coloquei a mão em pessoas que naquele momento, naquela época, eu achava indigna de ter um encontro com Deus pela minha mentalidade errada, pecadora. Está entendendo? Quando a gente não conhece Jesus, a gente é muito religioso. E na caminhada a gente começa sendo religioso. E de repente aquelas pessoas viam Jesus. Jesus aparecia para elas e elas caíam em pranto. Irmão, e era real porque eu sentia tamanha unção que para mim era inegável que o Senhor estava ali. E eu entrava em choque, eu falava: Senhor, eu te busco, eu sou o querubim ungido, está entendendo? Estou sendo sarcástico, irmão. Claro que eu não era, mas eu me sentia assim. Justiça própria. Por que ela viu e eu não? Porque a gente precisa entender o coração de Deus. Só que isso aconteceu uma vez, aconteceu duas, aconteceu três. E isso mexia comigo, irmão. Me dava uma inveja santa que me incomodava. E eu chorava. Aquilo ali que acontecia me incomodava ao tamanho que eu saí daquele momento e chorar. E dizer: eu quero que nem menino pirrento, eu quero te ver. Mas o motivo era errado. O motivo era simplesmente ver. Talvez para dizer para os outros: olha como eu sou santo, eu vi Jesus. Enfim, santo demais, ó. Jesus apareceu para mim. E um dia Jesus falou para mim o porquê que ele apareceu para aquelas pessoas. A primeira resposta que Jesus me deu foi: filho, você cresça em fé. Claro que essa resposta não alegrou meu coração. Porque eu queria ver. Feliz aqueles que não veem, mas creem. Eu disse: Senhor, mas não é isso. E aí Jesus disse para mim: existem pessoas que têm tantas amarras, tantas prisões, que se a minha graça não for mais escandalosa, elas jamais crerão. E eu me senti tão fútil naquele dia. Sabe por quê, irmãos? Porque o amor de Deus
Ele quer nos alcançar e Ele vai fazer o possível e o impossível para sinalizar para você parar. Moisés caminhava no deserto e a sarça queimava, mas não queimava. De repente Moisés parou. Que estranho. Aquilo pega fogo, mas não pega fogo. Que negócio diferente. De repente, quando ele parou, Deus começa a falar. Quantas vezes Deus tem que chamar a nossa atenção? Mas sabe, ali o profeta tinha matado 450 profetas de Baal, tinha derrubado aqueles que estavam desvirtuando as pessoas com idolatria. Mas ele recebeu uma ameaça e ele, temeu. Teve medo. E ele era um homem de Deus. Segundo a minha palavra, não vai chover. Não chovia. Mas naquele dia, ele temeu. E ele correu para a caverna. Engraçado que ele queria a morte, mas correu da morte. A gente às vezes fala coisas que a gente não quer. A gente às vezes bota para fora o que não é real. E lá no meio da caverna, veio o terremoto, Deus não estava no terremoto. Porque às vezes a gente quer ver o anjo aparecer no nosso meio. Veio ali o vento forte. A voz de Deus também não estava no vento forte. Sabe o que teve que acontecer? Ele teve que sair da caverna. Ele teve que sair do lugar de segurança dele. Ele teve que se expor. E veio bonança. E Deus falou com ele. Chegou o tempo de você se expor para o Senhor. Chegou o tempo de você se expor para o Senhor. Chegou o tempo de você abrir o teu coração para o Senhor. Jesus não respondia as perguntas das pessoas com respostas prontas. Ele fazia elas responder o que elas precisavam ouvir. Porque é a gente que precisa entender. Eu vim nesta noite dizer para você que é necessário passar por Samaria. Mas mesmo que Jesus passe aqui, se você não tiver com sede, são só palavras. Se você estiver esperando um terremoto, são só palavras. O Espírito Santo, ele é suave dentro de você. A um ponto de não te obrigar a fazer nada. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá no céu, para que o homem sempre tivesse escolha. Escolha. Se ela não estivesse lá, ninguém teria comido nada, sim ou não? Mas seria escravo do Senhor. Deus não quer escravo. Deus quer filhos. Deus quer filhos que decidam conhecer o coração do Pai. Que decidam reconhecer que não estão só. Esta mulher, quando teve um encontro com Jesus, isso foi tão marcante para ela, que ela saiu contando e cantando para todos. Eu conheci o Messias, o Salvador, aquele que sabia tudo ao meu respeito. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Ele não está ocupado demais para que não te conheça. Ele sabe quem você é. Ele sabe.
Você quer provar deste amor?